Olá! Espero que vocês estejam muito bem. E aí, como é que tem sido os dias? Vocês têm estudado, buscado um pouquinho lá do que tem passado na plataforma, assistido nossas aulas? Se não, fiquem atentos, hein? Olha os nossos cronogramas. E aí, olha só, hoje a gente vai aprender mais um pouquinho na nossa aula de ciências sobre os nossos biomas. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho de um bioma e eu convidei vocês a virem comigo para a gente lembrar mais um pouquinho do que é esse bioma? Lembra que a gente falou que os biomas têm fatores vivos e que estes seres vivos, que essas espécies que estão lá inseridas, são bem peculiares de cada um destes biomas? Pois é. E aí? Será como que é este novo bioma que nós vamos estudar hoje? Será que ele tem alguma coisa interessante? Vem comigo, vamos lá ver como é essa coisa aí. Como que seria? Que bioma seria este? Quais seriam as espécies que estão inseridas neste bioma? E aí? Olha só, nós sabemos que o bioma nada mais é que um conjunto de ecossistemas, não é mesmo? O que é o ecossistema, então? São espécies da flora e da fauna, todos estes interagindo, fazendo acontecer a movimentação nesse ambiente. Então, do que nós vamos falar? Vamos lá comigo? Vamos entender um pouquinho de como que é este próximo bioma? No próximo slide a gente já vai entender qual é este bioma que eu tanto faço inserção a ele. Olha aí, que linda esta paisagem, não é mesmo? Mas olha lá, que a gente vê paisagem com água, com vegetação, com muitas espécies animais, não é mesmo? Que bioma é este? É o Pantanal, que vem cheio de características. O Pantanal, ele também é chamado de Pantanal Mato-Grossense. Ele vai ocupar uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Ele ocorre em parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A quantidade de chuva não é tão grande como em uma floresta tropical, mas se concentra toda em um mesmo período. Nesse local existem duas estações, uma seca e outra com muita chuva. Então nós temos dois períodos diferentes dos outros biomas, um com muita seca, outro com muita chuva. Então não há uma diferenciação entre estes estágios aí. O Pantanal é espantoso, como a gente pode ver. Neste terreno, a região é totalmente plana, tem suaves ondulações. Então, nós não vamos achar nada muito montanhoso, não é mesmo? Na época da chuva, o que acontece? Olha, a grande quantidade de chuva vai proporcionar uma inundação nas áreas do Pantanal que vai fazer com que haja vários pontos de alagamento. Só as partes mais altas vão conseguir escapar deste alagamento. E aí elas vão servir de abrigo para a maioria dos animais terrestres que vivem nesse bioma. A cheia periódica ela é fundamental para a vida dessa região. Como as chuvas, os rios que chegam ao Pantanal trazem pequenas partículas de alimento para os micro-organismos aquáticos. Eles se desenvolvem e se multiplicam, como servem também de alimento a pequenos peixes. Eles também se desenvolvem e se reproduzem. Quando eles fornecem, então, alimentos para peixes um pouco maiores. Olha só como é todo esse processo de cadeia alimentar. A gente tem que lembrar um pouquinho e se organizar no quanto a gente absorve e guarda de informação, não é mesmo? Nós já falamos de cadeia alimentar e olha ela aí de novo, sendo mostrada de uma maneira sutil. Os micro-organismos que vêm na água alimentam pequenos peixes que vão servir de alimento
para peixes de porte maior. É bacana, não é mesmo? Esses peixes de um porte maior vão ser devorados por aves pescadoras e pelos jacarés. Olha, mais um pulo aí na nossa cadeia alimentar. Bom, como então que acontece? Quando as águas baixam, quando diminui o volume de água, muitos nutrientes nelas presentes ficam no solo e vão servir de adubo para as vegetações. O Pantanal é riquíssimo em formas de vida e, portanto, é de muito interesse para as ciências. Ele tem sido ameaçado pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos, que vão se acumulando na água, sabe? E acabam por prejudicar os seres vivos. O mercúrio, por exemplo, que é empregado nos garimpos, eles contaminam assim de uma maneira devastadora. Então ele vem contaminando o solo, né? Porque o garimpeiro ele põe o mercúrio para fazer o processo de extração. E aí essa contaminação vai ser seriamente grandiosa em grandes partes do rio do Pantanal. O Pantanal, ou o Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro. É a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Ele é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Essa região possui grande biodiversidade, mas, no entanto, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção, como, por exemplo, a onça-pintada, a onça-parda, o cervo do Pantanal, a arara azul. A gente já até teve um desenho aí que vocês devem ter visto sobre ela. E várias outras espécies estão correndo sério risco quanto à extinção. E aí, onde será que o Pantanal está localizado? Bom, o Pantanal ele vai estar dividido em duas regiões: Pantanal Norte, ou Pantanal Amazônico, Pantanal Sul, ou Pantanal Maior. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. E ele vai abranger estados brasileiros como Mato Grosso do Sul e ainda uma porção pequena da parte dos países da Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. As principais cidades brasileiras do Pantanal, localizadas no Mato Grosso do Sul, são Corumbá, Aquidauana, Miranda. Os principais rios da região pantaneira, todos pertencentes à bacia do Rio Paraguai, são Cuiabá, Aquidauana, Apa e Miranda. Como que seria o clima e a vegetação deste bioma? Então, olha só, o clima do Pantanal é predominantemente tropical, continental. Ele é marcado pelas altas temperaturas de grande índice pluviométrico, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Dessa maneira, na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra. Enquanto no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro. Daí seu nome Pantanal. Assim, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagem para o gado, a vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolvendo as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e da Mata Atlântica, ocorrendo raras espécies exclusivas, como é mesmo chamada? Endêmica, que acontece só naquele lugar. Entretanto, os arranjos dessas espécies são característicos da região. A vegetação do Pantanal é muito variada, principalmente em função da inundação e do solo.
Geralmente, elas estão distribuídas em mosaicos. As principais paisagens são baías, cordilheiras e cambaraçal. Baías, elas são lagoas temporárias e permanentes de tamanhos variados que apresentam plantas aquáticas que são emergentes, submersas ou flutuantes. Já as cordilheiras, pequena faixa de terreno não inundável, a água não chega lá. Então, vou ter uma vegetação de cerrado, que é o cerradão ou a mata. Já no Cambarazal, a mata ela é inundável. E aí nós vamos ter a mata inundável de Cambará e árvores amazônicas. E os animais do Pantanal? Como que seria isso então? Provavelmente, essa fauna é a mais rica do planeta. O Pantanal é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis e aves. Lembra que a gente falou deles lá nos invertebrados? E aí, quando tiver dúvidas, é só dar uma olhadinha nas outras aulas. Segundo algumas pesquisas, este bioma, possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Da fauna do ecossistema pantaneiro, a gente vai destacar aves como o teiu, que é uma ave símbolo do Pantanal. Vamos ter arara azul, tucanos, periquitos, garças brancas. Vocês sabiam que a garça branca ela é indicadora de lugares que estão contaminados? Então, quando elas estão presentes com muita frequência nesse espaço, o espaço não está bacana, não está livre de contaminação, mas elas conseguem sobreviver ali. Nós vamos ter ainda os jaburus, beija-flores, jaçanãs, emas, siriemas, papagaios, coleirinhos, gaviões, carcarás, curicas, répteis como jacarés, das mais diversas espécies, lagartos, cobras como jiboias e sucuris, que a gente tanto tem medo e tem até aparecido ao nosso ambiente, não é mesmo? E aí, vamos ter quelônios também, como jabutis e cágados, que estão presentes neste bioma. Nós vamos ter mamíferos como capivaras, ariranhas, porco do mato, tamanduá, cachorro do mato, antas, bicho preguiça, onça pintada, veado campeiro, veado catingueiro, lobo-guará, macaco prego, cervo do Pantanal, bugio, coatis, peixes como piranha, pacu, pintado, caxará, cuntibata, dourado-jaú e piaú. E aí, como seria todo este espaço? O que eu teria mais para aprender? Olha lá, nós já falamos do Pantanal. Será que tem mais algum por aí? Qual seria o nosso próximo bioma? Vamos lá matar a nossa curiosidade? Olha só, vamos aprender um pouquinho mais sobre os pampas. Pampa é uma palavra indígena da tribo Quechua, que significa região plana. O nome faz sentido, já que boa parte do território dos pampas é composta de planícies. Mas no Pampa também existem serras, morros e elevações. No Pampa também nós vamos encontrar vegetações diversificadas, como matas, campos, arbustos e banhados. É claro que existem outros. Os Pampas são regiões de campos existentes no Rio Grande do Sul. É um bioma com poucas árvores, coberto por grama e capim. Esse ambiente de clima frio, vegetação rasteira, vem sendo empregado há muito tempo para a criação de gado. Grandes plantações de trigo e soja também vão ser encontrados neste bioma.
Em alguns locais, o solo já perdeu a fertilidade e se transformou em solo nu e improdutivo, ou seja, ele passou pelo processo de desertificação. Como dito anteriormente, está localizado no Rio Grande do Sul e ele vai abranger uma área do Uruguai e da Argentina. Os Pampas ou Campos do Sul é a única grande área natural restrita, a única estado brasileiro que tem característica de vegetação herbácea e, embora mais rara, de arbusto com suas paisagens, com árvores quase nula, são também chamados de campos limpos, como unha de gato, cedro e o angico vermelho. Estas são algumas das espécies que vão estar presentes na sua mata ciliar ou mata de galeria, que também pode receber este nome. Ela vem acompanhando os rios, suas áreas alagadas, que são denominadas de banhados e são protegidos por lei. Isso é muito importante. Elas não podem ser devastadas. Não pode haver corte ilegal das árvores que ali existem, que já são poucas, não é mesmo? Bom, nessa região é predominante a planície, mas a gente vai sim encontrar algumas serras, morros campestres, conchilas, algumas dunas e manchas de areia. Seu clima é temperado, com temperatura média de 20 graus Celsius, pode chegar até 35 graus Celsius, isso no verão. E com geada e neve na época de inverno, momento de maior concentração de chuvas, que tem aí por aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados e vai abrigar a maior porcentagem do aquífero Guarani. Tem cerca de 800 mil espécies de gramíneas e 200 de leguminosas. Lá a gente vai encontrar aproximadamente aí 70 espécies de cactos diferentes, além de 385 espécies de aves e 90 de mamíferos. É alto o número de espécies que são endêmicas, que só acontecem ali naquela região. E também em algumas que estão extintas, como a garça, o marreco, o quero-quero, o tatu, o guaxinim, o veado, a onça pintada, a jaguatirica, a lontra, o macaco prego, a guambriba, a preguiça, o tamanduá, a capivara, o lobo-guará. Olha só quanta espécie que já está entrando aí num processo de extinção. Nós precisamos cuidar mais, não é mesmo? Quais são as principais características dos pampas, então? Vale apontar algumas características que são marcantes deste bioma. Como? Então, as suas áreas, elas são praticamente todas revestidas por grama verde, né? Transformando tudo isso em uma planície, um cerrado elevado, em vários tapetes verdes de vegetação campestre. A gente não vai ter árvores de grande porte, mas a gente vai ter árvores de um porte aceitável, que vai conseguir aí uma sombra bacana. A gente vai ter, né, períodos de seca e períodos de chuva, períodos frios, chegando até 0 graus ou abaixo disso. Então, olha só, quando a gente fala deste bioma, o solo deste bioma é geralmente fértil, ele é rico, ele tem um elevado potencial para desenvolver atividades agrícolas, especialmente porque a área é de terra roxa. Porém, este solo ele já vem sofrendo com a desertificação. Ele está ficando cada vez mais pobre, porque não tem uma rotação tanto do cultivo das plantas, né, do que se come, quanto dos animais que ali fazem parte deste bioma, né, que é a pecuária. Então, olha só. Agora, a gente vai usar a nossa plataforma para aprender um pouco mais.
Vocês vão acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, vão apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube SMED-GV. Aguardo vocês para a nossa próxima aula.